E aí, exploradores, tudo pronto para uma viagem no tempo? Hoje a gente vai desvendar os maiores segredos dos dinossauros. Então se prepara aí porque a nossa aventura tá só começando. Alguém aí já ficou imaginando como é que era a vida de um T-Rex? Ou, sei lá, qual era o lanche preferido de um brachiosauro? Pois é exatamente isso que a gente vai descobrir junto agora. Bora lá? Tá, mas como é que a gente vai voltar no tempo? Com a nossa máquina do tempo, a ciência. É isso mesmo. Os cientistas são tipo uns detetives do passado, sabe? Eles usam pistas super antigas para resolver mistérios gigantescos. E a pista número 1, a mais importante de todas, são os fósseis. Isso mesmo, ossos, dentes, até pegadas que ficaram para trás. Pensa só, cada fóssil é como uma página de um livro com milhões e milhões de anos. E o mais legal é que os cientistas comparam esses fósseis com os animais que a gente conhece hoje. Não é demais? Beleza? Vamos para o primeiro mistério da nossa investigação. Será que os dinossauros eram da galera, andavam em turma ou eram mais do tipo lobo solitário, sabe? Na dele. Vamos dar uma espiada na vida social desses gigantes. E a resposta é? Depende. Tinha de tudo. Tinha aquele dino mais na dele que preferia caçar sozinho, bem parecido com um tigre. Mas também tinha a galera que andava em bando, igualzinho aos búfalos hoje em dia, um protegendo o outro. Quando os cientistas encontram um monte de fósseis juntos, é um sinal de que ali, provavelmente, rolava uma baita reunião de dinos. Agora vem uma das partes mais legais. Que tal a gente encontrar os parentes dos dinossauros que vivem entre nós hoje? É sério? Comparar o passado e o presente ajuda a gente a entender tudo muito melhor. E para começar, vamos falar do rei, né? O Tiranossauro Rex. A gente sempre imagina ele correndo, rugindo, fazendo aquele barulhão todo. Mas e se ele fosse um caçador bem mais astuto? Pois é, olha só que doideira. Os cientistas acreditam que o T-Rex caçava de um jeito muito parecido com um crocodilo. Ele ficava lá, escondido, bem quietinho, só esperando a presa dar bobeira e, bum! Era um ataque surpresa super rápido e certeiro. Sinistro, né não? Ok, agora vamos mudar de time. Do maior carnívoro para o gigante vegetariano. Chegou a vez do Brachiosauro, aquele dino com um pescoço que, sério, parecia um prédio de tão alto. Mas com aquele tamanho todo, como é que ele comia? Simples! Exatamente como as girafas fazem hoje. Ele usava aquele pescoção para pegar as folhas mais gostosas lá no alto das árvores, onde os outros dinos não conseguiam chegar. Bem esperto, né? Mas nem só de gigantes vivia o mundo dos dinos, viu? Tinha também os velocistas, os verdadeiros atletas da pré-história. E para essa turma, correr muito rápido era questão de sobrevivência. Imagina só um avestruz. Pernas longas, corpo leve e uma velocidade incrível, né? Pois é, muitos dinossauros pequenos eram iguaizinhos. Eram verdadeiras máquinas de corrida, perfeitos para escapar de um predador ou para pegar o jantar. Certo, a gente já sabe um pouco sobre como eles se comportavam, mas e onde eles moravam? Prepara o passaporte, porque agora a gente vai fazer um tour mundial pelas casas dos dinossauros. A resposta é simples. Em praticamente todo lugar. Assim como os animais de hoje, os dinossauros eram incríveis em se adaptar. Eles se espalharam pelo planeta inteirinho. Basicamente, eles eram os donos do pedaço. Então, tinha dinossauro que morava em floresta super fechada e úmido. E também tinha dinossauro vivendo no meio do deserto, com aquele calorão. Isso só mostra o quanto eles eram bons de adaptação. E agora, se prepara. Até no frio tinha dinossauro. É sério. Já encontraram fósseis em lugares que, na época, eram congelantes. Eles realmente dominaram o planeta. Ok, a gente viu tudo isso, que é super legal, mas por que é tão importante assim estudar uns bichos que sumiram há milhões de anos? Qual é a grande lição que os dinossauros deixaram pra gente? Bom, é que ao estudar os dinossauros, a gente consegue entender como a vida no nosso planeta mudou e evoluiu com o tempo. É como se a gente estivesse lendo o primeiríssimo capítulo do grande livro da história da Terra. A gente aprende sobre evolução, sobre como os animais se adaptaram para sobreviver, e o mais maluco de tudo é perceber que muitos comportamentos que a gente vê nos animais hoje em dia, tipo o caçar em grupo, cuidar dos filhotes, tudo isso já existia lá atrás, na época dos dinos. E essa é a grande lição. Os dinossauros podem até ter sumido, mas a história deles continua por toda parte. Tá nos pássaros que a gente vê voando, nos crocodilos, em tudo que a gente aprende sobre a incrível história da vida na Terra. E agora fica uma pergunta no ar. Se desse para encontrar um dinossauro de verdade,
Qual seria? Um gigante tranquilo comendo umas folhas ou um predador super feroz? Deixa a resposta aí nos comentários. E aí, que tal essa nossa aventura jurássica? Foi demais, né? Eu me diverti muito. Quem gostou já sabe o que fazer, né? Deixa aquele like, comenta qual dino seria o escolhido para o encontro e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Combinado? É isso, pessoal. Valeu demais pela companhia. A gente se encontra na próxima exploração. Até lá!